Boa noite, bem-vindas, bem-vindos para o nosso ITK Comenta. ITK Comenta é o nosso quadro semanal às terças, onde nós batemos um papo, respondemos algumas perguntas. É o nosso bate-papo semanal. Respondemos as perguntas que vocês enviam na caixinha de perguntas. Às vezes, quando é possível, a gente também responde algumas perguntas que surgem aqui, que aparecem aqui nos comentários. Então, vamos em frente com o nosso ITK Comenta de hoje. Muito bom. Muito bom. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Deixa eu ir pegando as perguntas. Boa noite, muito boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, querida. Bem-vindos, bem-vindas à nossa sala de estar, de bate-papo. Muitas perguntas? Sim. Boa noite, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esse nosso encontro, nosso momento. Vamos lá. Sonhar com quem tive vida profissional e afetiva é normal, porém em forma de pesadelo. É normal. Os sonhos, eles são manifestações do nosso inconsciente, né? Eu gosto muito de uma abordagem dos sonhos como sendo talvez uma primeira camada, se a gente faz uma analogia com uma cebola, uma primeira camada de algo que está ainda no inconsciente, começando a vir pro consciente, né? Para a gente começar a tomar conhecimento daquilo, a ser trabalhado. Quando eu li sobre isso, né, na pós, para mim faz muito sentido, mas eu não sou alguém que trabalho, especificamente tem terapeutas que só trabalham com sonhos, né, com esse tipo de linguagem. Então, assim, é normal você sonhar com pessoas que você tenha tido relacionamento afetivo, relacionamentos profissionais, porque para os sonhos, de um modo geral, não tem uma regra com que você pode, com que você não pode sonhar, o que é normal, o que é normal. É um espaço muito livre, inclusive extremamente abstrato, lúdico, né? Às vezes a gente tem alguns sonhos que são, assim, a princípio sem pé nem cabeça. Você fala, meu Deus, mas de onde que surgiu isso? Então, sua pergunta é normal? É normal. Isso indo para um lado de pesadelo, mesmo os pesadelos não deixam de ser essas manifestações do nosso inconsciente, né? Quando a gente estuda na pós de psicologia transpessoal, não se tem uma diferença de sonho e pesadelo, é sonho, né? A gente, culturalmente falando, chama de pesadelo aqueles sonhos que são ruins, que a gente fica assustado, que acorda, né, palpitando. Mas de alguma forma são mensagens também que vêm do nosso inconsciente. Então, acho tudo isso muito normal. E não só é normal, como muito provavelmente é importante, a ponto de você trazer isso para uma pergunta. Então, se você traz isso para uma pergunta aqui, é porque esse sonho te chamou a atenção. É muito comum, por exemplo, as pessoas sonharem e não se lembrarem do que sonharam ou de qual conteúdo. Então, se você inclusive se lembra e traz aqui como pergunta, talvez possa ser uma mensagem, como o Rafa disse, do inconsciente, para que você possa olhar para algo. Talvez possa falar sobre relacionamentos, talvez possa falar sobre a sua vida profissional, como é que estão esses temas, né? Esses temas estão organizados ou precisa de algo para ser cuidado nesse sentido?
Ou pode ser que seja algo completamente diferente disso, que o inconsciente está usando só como um símbolo, esse movimento, para te trazer outro significado. Aí eu perguntaria para você, o que é que, se você pudesse resumir em uma palavra, o que é que essa pessoa significa para você em uma palavra? E aí isso talvez possa te ajudar com o próximo caminho do que é que o seu inconsciente tá tentando te dizer. Porque muitas vezes o inconsciente usa o símbolo, como eu disse. Então, às vezes não é sobre essa pessoa, mas é sobre algo neste contexto, sobre algo neste movimento. Então, boa sorte com o seu sonho. Eu não posso falar sobre sonho porque eu não tenho absolutamente nenhuma formação sobre esse assunto. Nada, nada. Tudo que eu sei, tudo que eu tenho sobre isso é pura leitura, puro estudo individual, então eu não tenho nenhuma formação, não me sinto confortável para falar sobre isso. Mas quando você traz essa pergunta, o que eu gostaria de deixar para você é o que desta relação, porque você falou que o sonho, né, tem um cunho negativo, mas é de uma relação pessoal e profissional. Então, o que desta relação ainda precisa ser olhado por você? O que dessa relação tem pontas soltas que você acha que ainda precisam ser cuidadas, serem alinhavadas, serem olhadas? Eu olharia só por esse lado. Sinto muito, mas não tenho como contribuir em relação aos sonhos. Depressão. Mesmo com terapia e remédios, ainda sinto muita tristeza das memórias. Em nenhum momento da sua vida você, seja com remédio, talvez, né? Mas não é o intuito. Mas em nenhum momento o intuito é te tirar da tristeza, de sentir a tristeza, né? O remédio talvez ele te ajude a estabilizar um pouco o seu estado interno de depressão profunda, onde você está sem ação, sem vontade, sem desejo. Mas em momento algum você vai estar com ausência do sentimento, seja ele a tristeza, a raiva, a alegria, né? Ou o medo. Porque quando a gente, no LT, a gente bate muito nessa tecla, que a gente fala sentimentos básicos, né? Os quatro são básicos. Primeiro, porque todo mundo sente, não tem como a gente não sentir medo, tristeza, raiva e alegria. E porque qualquer outro sentimento a gente encaixa em um desses quatro sentimentos. Mas o intuito de todo o processo terapêutico, principalmente, porque é que a parte de remédios, obviamente, um psiquiatra é quem tem todo o embasamento para te falar sobre isso. Mas da parte terapêutica, o que eu posso te falar é inclusive, eliminar esse sentimento empobrece profundamente um trabalho terapêutico que a gente poderia fazer com você. Então, você ter consciência dessa tristeza é muito importante. Reconhecer da onde ela vem, né? Como você fala assim, das memórias. Então, do que você lembra, das memórias que vêm, que te geram essa tristeza. Mas você também fazer um processo de se desidentificar dessa tristeza, entendendo que ela não é algo atual. Você não está triste por uma situação que está acontecendo nesse momento. Você está triste por uma memória, por uma lembrança que você teve de algo que já te aconteceu lá atrás. Então, até nesse sentido, para você poder seguir, você precisa fazer essa separação de deixar no passado o que é do passado e seguir com aquilo que tem nesse momento. Que talvez seja tristeza também, tá tudo certo. Ou talvez seja alegria, medo, raiva, não importa. Mas separar aquilo que já foi e estar aberto para aquilo que está sendo colocado para você nesse momento. Mas em momento algum, durante todo um processo de depressão ou qualquer outra coisa, fazer um movimento de eliminar o sentimento, seja ele a tristeza, o medo, a raiva, principalmente os que as pessoas gostam de chamar de negativos, né? Que tentam eliminar. Porque a gente não tem como eliminar esses sentimentos. A gente vai sentir medo, tristeza, raiva, alegria, inevitavelmente, né? E o grande recurso é eu conseguir identificar o que eu sinto, como eu sinto, ou o que né, me dispara esses sentimentos e de que forma eu lido melhor com esse tipo de sentimento, de uma forma mais leve. Isso é que vai fazer uma grande diferença. Mas em momento algum eliminar essa tristeza. Muito tempo.
Muito bom. Uma outra coisa que talvez possa te ajudar também é avaliar como está indo esse seu processo. Então, há quanto tempo você está nesse tratamento, tanto com a terapia quanto com o medicamento? Uma coisa é se eu estou ao tratamento há uma semana, outra coisa é se eu estou no tratamento há um ano. Né? Então, olhe esse espectro. Dentro desse tempo que você tem de tratamento, você sente um progresso? Porque o que acontece muitas vezes é essa distorção, como o Rafa disse, da gente achar que o processo vai estar resolvido quando a gente não sentir mais tristeza. Não é sobre isso não vai deixar de acontecer. Mas o processo caminha conforme eu sinto a tristeza e consigo manejar isso melhor. Consigo lidar melhor com essa tristeza que aparece em função de um episódio difícil que eu vivi. Ponto. Então, quando eu olho para esse meu processo, eu sinto esse progresso, ou seja, eu estou manejando melhor essa tristeza, mesmo sentindo, eu consigo lidar com isso de uma forma melhor, eu consigo manter a minha rotina, eu consigo fazer as coisas que são importantes para mim. Como é que está isso? Se você sente um progresso neste seu processo, é porque as coisas estão caminhando. Não, olha, eu me sinto um pouco melhor. Não importa se me sinto 1% melhor, mas me sinto um pouco melhor. Porque também a gente tem uma tendência muito grande, quando a gente está consumido pela tristeza, a invalidar o nosso progresso. Ah, eu não melhoro. Ah, eu não saio disso. Então a gente precisa avaliar com senso crítico se há um progresso. Se há um progresso, nós estamos no caminho. Não, esse meu processo tem 6 meses, tem um ano que eu estou nesse processo e não sinto melhora, os sintomas só aumentam, a minha sensação no geral é muito pior. Então, talvez seja o momento de rever medicação com o profissional adequado, talvez seja o momento de rever o processo terapêutico, se você sente que não está acontecendo um progresso, que não significa não sentir a emoção. Então, talvez isso possa te ajudar a fazer uma análise crítica sobre o seu progresso, e se há progresso, estamos no caminho. Algumas vezes a gente se coloca nesse lugar de, de paralisação, de muita tristeza, de desânimo, desmotivação com a vida, porque aquilo que nos aconteceu no passado, e você fala que muita tristeza com das lembranças ou com as lembranças, porque aquilo que nos aconteceu no passado, nós não concordamos, nós não aceitamos e nós queremos que seja diferente. Por mais duro que tenha sido o que te aconteceu, por pior que tenha sido o que te aconteceu, já aconteceu. Né? Eu não estou dizendo que foi certo, ou que foi errado, ou que foi justo, ou que foi. Eu estou dizendo que o que aconteceu, aconteceu. Quanto a isso, você não pode fazer nada, já aconteceu. O problema é que quando você fica exigindo que isso tivesse sido diferente, quando você fica exigindo uma reparação em relação a isso, ou você fica julgando que isso não tinha o direito de ter acontecido com você, você fica presa e amarrada nesse lugar e você não dá um passo para fora. Então, talvez a tristeza venha dessa impotência de não conseguir mudar aquilo que foi. E veja, nós não vamos conseguir mudar aquilo que foi. Absolutamente nenhum de nós vai conseguir mudar aquilo que foi, porque aquilo que foi, foi como foi. E se a gente fica nessa exigência de que não podia ter sido desse jeito, que tem que ter uma reparação, de que isso não tinha o direito de ter acontecido desse jeito, gera em nós um buraco, uma dor tão profunda da impotência. Como assim isso me aconteceu e eu não consigo fazer nada? Isso vai te paralisar e vai te manter no lugar. Às vezes também as pessoas criam algumas situações como existissem sentimentos negativos. Eu não acredito em sentimentos negativos. Eu acredito que existem sentimentos. A forma como você lida com eles é que determina se eles são bons para você, menos bons ou melhores. O medo, quantas pessoas recriminam o medo? Não, eu não sinto medo, eu tenho coragem. Né? Não, não é bem assim. O medo é um sentimento também positivo, porque o medo te protege de algumas situações. A tristeza também eu vejo como um sentimento positivo. Percebe que quando você está na tristeza, você se recolhe. Quando você está na tristeza, você fica mais reflexivo.
E quando você fica mais reflexivo e se recolhe, você olha apenas para aquilo que é verdadeiramente importante. Você só olha para aquilo que verdadeiramente tem valor. Você começa a enxergar o que verdadeiramente tem valor. Você pode fazer isso sem estar triste? É claro que você pode. Mas será que a gente está treinado a fazer isso nos nossos momentos de alegria, euforia? Porque o que acontece quando a gente tá muito feliz, está muito alegre, nós ficamos eufóricos, entusiasmados, então a gente se distrai. A gente se distrai com muitas coisas, a gente se distrai com várias emoções, a gente fica agitado, a gente fica em movimento o tempo todo. A tristeza é o oposto disso, a tristeza te retrai, a tristeza te recolhe. E quando você está nesse estado, você só consegue olhar para aquilo que verdadeiramente importa. Então, a tristeza não é negativa. A tristeza não é ruim. A gente não tem que ter medo da tristeza. A gente tem que usar a tristeza como uma nossa aliada. Tá, porque quando eu estou triste, esse é o meu comportamento. Não vou falar de todos, mas da grande maioria. De recolhimento, de reflexão, e aí eu consigo enxergar somente aquilo que verdadeiramente importa, porque eu não tenho mais olhos para as distrações. Eu não tenho mais olhos para a euforia e para as distrações. Então, considere tudo isso que os meninos falaram, absolutamente tudo. Considere que você não tem como mudar o que aconteceu. Pare, se existe essa possibilidade de você estar em algum lugar em você exigindo ou criticando ou julgando e querendo que seja diferente, isso não vai acontecer. Não, o que aconteceu já aconteceu, não tem como mudar. E não fique tão brava se você está se sentindo triste, nem tampouco tão preocupada se você está se sentindo triste. A tristeza também é só um sentimento e você pode usá-la a seu favor. Qual estratégia para manter-me com pensamento positivo em momentos de crise de ansiedade? Eu não diria que você tem que se manter com pensamento positivo em momentos de crise de ansiedade ou de qualquer outro tipo de crise, né? Inclusive, eu acho que a gente tem que ter um cuidado muito grande para não ficar naquele mundo cor-de-rosa, sabe? O pensamento positivo, claro, ele pode ser um grande impulsionador para te fazer sair de uma situação, mas o cuidado que eu sempre gosto de alertar em relação ao pensamento positivo é para ele não te desconectar da realidade, né? A crise de ansiedade, ela, você não precisa ser otimista, né, no sentido de, eu preciso sair, tá, vai dar tudo bem, vai dar tudo certo. Não é isso que vai te tirar da crise de ansiedade. Mas o que você precisa é ter um olhar muito adulto e consciente do que está te gerando esta ansiedade. E o que você pode fazer para lidar melhor, administrar melhor esta ansiedade. Isso não é um pensamento positivo que vai fazer com que você tenha essa consciência. É um pensamento adulto, né? O adulto que a gente fala que é um estado do ego que a gente trabalha muito na literatura. Então, é um pensamento maduro e muito consciente de todo o contexto, de toda a situação que te coloca nesse estado de crise de ansiedade. O pensamento positivo ele pode ser dos recursos, sem dúvida. Mas o cuidado que eu tô colocando aqui é porque muitas pessoas acham que só de eu ter um pensamento positivo é o que vai me tirar da crise de ansiedade, é o que vai me fazer resolver os problemas. E aí o medo que eu tenho é que as pessoas muitas vezes elas se desconectam de fato da realidade, né? E aí fica nesse mundo que eu chamo, né, cor-de-rosa, mundo da fantasia, sem de fato se atentar ao que gera toda aquela situação. Entende? Então, não se coloque esse peso de ter o pensamento positivo, né? E se concentre mais em como você pode lidar com essa situação. Ao invés de colocar o foco no pensamento positivo, numa crise de ansiedade, eu te recomendaria trazer atenção para a sua respiração. Isso tende a ajudar um pouco mais. Então, um exercício de respiração naquele momento. Inspira, presta atenção no ar que entra pelos seus narizes, conta mentalmente, 1, 2, 3. Faça uma pausa, presta atenção no ar que sai, expirando, contando mentalmente, 3, 2, 1.
essa conexão com a nossa respiração tende a nos ajudar melhor nesse tipo de situação. Porque uma crise de ansiedade está motivada pelo medo, em desmedida. E quando a gente está nesse lugar, ou a gente está preocupado com algo que pode acontecer, ou sofrendo por uma coisa que aconteceu. Quando a gente traz a consciência para a respiração, naquele momento para a presença, isso tende a nos ajudar muito. Então, eu colocaria o foco mais na respiração e perceber a respiração, fazer um exercício de respiração, do que em se preocupar em ter um pensamento positivo naquele momento. Perfeito. Mesmo porque se você estiver no auge da crise, dificilmente você vai conseguir algo além do que prestar atenção na sua respiração, né? Porque a gente sabe que se você está realmente numa crise de ansiedade, muitas vezes você precisa ser medicada, você muda inclusive a fisiologia do seu corpo, então não é algo que é simples lidar com uma crise de ansiedade. É algo que precisa de recurso, é algo que precisa de suporte médico, é algo que precisa muitas vezes de entrar com medicação. Então, eu acredito que o máximo que você possa fazer por você nesse momento é prestar atenção à sua respiração, porque isso vai te trazer para uma realidade, isso vai te trazer para a realidade do seu corpo, do momento presente. Agora, tendo isso, o que eu penso é, a crise de ansiedade ela não vai acontecer 24 horas por dia na sua vida. Ela vai ter picos, ela vai ter momentos que são disparados por âncoras, como os meninos aí já bem explicaram. O que você está fazendo nos momentos em que você não está com essa crise de ansiedade? Como que você está cuidando disso? Como você está cuidando de você mesmo? Como você está cuidando dos seus pensamentos, do seu corpo físico, da sua saúde mental? Porque na hora da crise, bem pouco está nas suas mãos, né? Mas fora da crise, muito está nas suas mãos. Fora da crise, você pode fazer muito por você. É como uma pessoa que, na hora que está tendo um infarto, quer tomar todas as decisões, ela quer fazer algo ali para aquele infarto para parar aquele movimento do corpo. Não, naquele momento não há mais o que fazer. Mas antes deste momento, tem muito que se pode fazer. Eu posso cuidar da minha alimentação, eu posso cuidar da minha saúde física, da minha atividade física, eu posso cuidar dos meus pensamentos para eliminar o meu nível de estresse, do nível de estresse no meu corpo. Então, antes eu posso fazer algo. Na hora que eu estou infartando, eu não tenho muito o que fazer. Na verdade, eu não tenho nada o que fazer. E eu acho que para crise de ansiedade, crise de pânico, é a mesma coisa. Na hora do evento, pouca coisa você vai estar nas suas mãos. A administração da respiração, talvez, administrar um pouco o pensamento, com bastante esforço você vai conseguir, mas o convite que eu deixo para você é ir fora a crise. O que você vem fazendo? Você vai só continuar a vida esperando a próxima crise? O que eu vou fazer quando eu tiver a próxima? Não. Começa agora. O que eu vou fazer agora para que a minha saúde mental seja melhor, para que eu diminua meu nível de estresse, para que eu viva no momento presente, para que eu não fique com os meus pensamentos no futuro ou no passado? O que eu estou fazendo agora por isso, por mim? No momento em que eu estou bem, é o momento que eu tenho que cuidar disso. Bom, Muito bom. Nos vemos daqui a pouco. nos vemos na próxima semana. Beijo, até Tchau, mais. pessoal. Tchau.